Uma primeira questão para a gente abordar é quais são as lesões mais comuns em pessoas sedentárias. Hoje, sem dúvida nenhuma, 90% dos quadros de dor nas costas que as pessoas buscam um atendimento médico é o que a gente chama de lombalgia mecânica, dor lombar mecânica ou dor lombar muscular, comumente causada por desequilíbrio muscular. Pessoas que são sedentárias, fisicamente pouco ativas, começam a ter uma flacidez da musculatura abdominal, da musculatura lombar, encurtamento de musculatura posterior da coxa, e esse desequilíbrio muscular começa a levar a sobrecarga da região e dor. Sem dúvida é o comum a pessoa que abaixa para buscar um sapato no chão e trava a coluna, a pessoa que ficou muito tempo sentada, quando vai levantar tem dor e acaba indo arcada até o consultório médico porque está com bastante dor. E isso, a melhor maneira de prevenir é com o exercício físico. Depois da dor muscular, a gente tem a hérnia de disco, que é bastante conhecida, que causa lombociatalgia, a dor do nervo ciático, como muita gente fala, que é quando o disco, que é um amortecedor de cartilagem que a gente tem dentro da coluna, estoura por desgaste, por um trauma, por sobrecarga, e o recheio dele começa a comprimir as estruturas nervosas, causando dor nas costas ou dor nas pernas. Por fim, a terceira causa comum de lesão na coluna é a fratura por acidentes mais graves. Fratura na coluna não é algo em uma população jovem que aconteça com facilidade. Geralmente são traumas de alta energia, como acidentes de carro, quedas de grandes alturas. Ou em idosos, pequenas quedas, um pequeno tombo, muitas vezes pode levar a uma fratura já no osso osteoporótico. Quando nós isolamos o grupo de pacientes apenas para praticantes de CrossFit, também 3 lesões na coluna acabam sendo mais evidentes no consultório. A primeira ainda é a dor muscular, por overtraining, por um excesso de ácido lático acumulado num exercício mais intenso, por uma má postura num exercício. E são dores que vão durar geralmente 48, 72 horas, vai ter a resolução metabólica dessa acidose lática dentro do músculo e vão resolver na maior parte dos casos, ou um pequeno estiramento muscular, que às vezes em uma semana ou duas a pessoa está de volta ativa. A segunda causa de lesão que chama bastante atenção também é a lesão ligamentar posterior. A nossa coluna tem os ligamentos longitudinal posterior e principalmente o ligamento interespinhoso, que são ligamentos que ajudam a estabilizar a nossa coluna, permitindo que nós tenhamos movimento do tronco, sem que a coluna saia, as vértebras saiam do lugar. Então, esses ligamentos que ajudam a estabilizar. Quando algum exercício é feito de maneira inapropriada, com uma carga exagerada, ou há uma perda da estabilização do core, da lombar, da curva lombar, muitas vezes há uma lesão, uma sobrecarga nesse ligamento, que pode causar uma dor bastante desconfortável e persistente, às vezes por várias semanas, exigindo muitas vezes repouso, fisioterapia, medicação para melhorar. Por fim, a terceira causa que acaba sendo comum em praticantes de CrossFit é a hérnia de disco. Não num percentual acima do percentual de uma população geral, é o mesmo percentual, mas em determinadas situações de acúmulo de exercícios físicos realizados de maneira inapropriada, excesso de treinamento, uma carga desproporcional à sua capacidade física ao longo de muitos meses, por exemplo, um atleta que está se preparando para um campeonato, ou mesmo atletas recreacionais, mas que treinam sempre querendo passar o limite da sua capacidade física, eles começam a sobrecarregar o disco e pode eventualmente evoluir para uma hérnia de disco. Então, dentro do CrossFit, quais são esses exercícios que mais tendem a causar lesão e como nós contornarmos e evitarmos esse tipo de lesão? Sem dúvida nenhuma, se a gente pegar o tripé dos exercícios físicos do CrossFit, condicionamento metabólico, ginástica e weightlifting, o weightlifting, o levantamento de peso olímpico, é o maior responsável por lesões na coluna, sejam lesões simples como dores musculares até uma lesão ligamentar ou uma hérnia de disco. Por quê? Porque são exercícios com cargas altas, muitas vezes maiores do que a nossa própria carga corporal. Então, exercícios como terra, agachamento,
snatch, clean and jerk, todos esses exercícios aumentam o risco de uma lesão quando feitos de maneira inadequada. O risco de a gente lesionar a coluna fazendo um desses exercícios comparado com fazer um pull-up ou um push-up de maneira pouco técnica, se torna óbvio, né, a diferença de disposição da nossa coluna de um tipo de exercício ou de outro. Isso não significa que a gente deva evitar de fazer os exercícios ou que eles são exercícios que fazem mal. Eles são exercícios excelentes, muito recomendados, que quando feitos de maneira correta, trazem benefício para o nosso corpo, fortalecem o nosso core e protegem a nossa coluna. E eu indico para todos os pacientes e todos os atletas que façam sim todos os exercícios de weightlifting, porque eles vão melhorar o nosso desempenho de uma maneira geral no CrossFit e vão proteger o nosso corpo. Então, uma pessoa, um atleta, um paciente que tem uma lesão na coluna, teve um histórico de hérnia de disco, ou uma lesão muscular, lesões repetitivas, como prevenir novas lesões e que exercícios nós devemos fazer. É muito importante, sempre bato nessa tecla para todo atleta de CrossFit, tendo lesão ou não, fortalecimento do core, né, de musculatura abdominal, de musculatura lombar, alongamento de musculatura posterior de coxa, que está envolvido com a musculatura pélvica, que também faz parte do nosso core. Se eu tenho um core forte, se eu tenho musculatura abdominal, transverso do abdômen, musculatura posterior forte, eu vou ter uma dissipação do vetor de força, de carga, de peso em cima da minha coluna, do centro da coluna, do próprio disco. Esse peso do próprio corpo vai ser distribuído pela musculatura da frente, pela musculatura posterior, e eu sobrecarrego menos a minha lombar. Naturalmente, isso vai fazer com que eu proteja a minha coluna e evite lesões no futuro. Além disso, uma pessoa que tem uma lesão, uma fragilidade do disco, quanto mais eu fortaleço esse escudo muscular em volta da minha coluna, com abdômen e lombar forte, melhor, porque eu tenho um isolamento ainda maior da minha coluna. Isso vai diminuir a dor que a pessoa sente e vai permitir que ela tenha uma vida, um dia a dia, não só durante o exercício físico, mas quando está sentada trabalhando, quando está subindo uma escada, quando está dirigindo, quando pega um peso, uma sacola em casa, ela vai poder fazer isso sem ficar lembrando daquela lesão, daquela dor que ela tem. Então, o exercício físico ele é recomendado para pessoas com lesão na coluna, naturalmente, com uma orientação médica, com uma supervisão de um coach e com uma proporcionalidade de cargas e de intensidade de acordo com a lesão e com a capacidade física de cada pessoa. Como evitar lesão ao realizar exercícios de weightlifting? 3 pontos fundamentais para a gente lembrar sempre. Primeiro, técnica adequada. Se nós desempenhamos qualquer exercício com uma técnica, mesmo uma corrida, vai lesionar joelho, vai lesionar tornozelo, vai começar a dar dor lombar. Então, todos os exercícios eles têm que ser feitos de maneira tecnicamente impecável. Toda vez que a gente foge da técnica para priorizar performance, a gente está começando a perder saúde e expor o nosso corpo. Tem que pesar quanto que isso é interessante para cada atleta. Quando a gente está pensando em nível competitivo, muitas vezes a performance começa a falar mais alto que saúde, mas a gente começa a ver também vários atletas com carreiras curtas por causa disso. Segundo ponto indiscutível é a questão da mobilidade. Além da técnica, se nós não temos uma mobilidade não é só alongamento, é uma questão de mobilidade articular, de equilíbrio muscular. Se a mobilidade está inadequada, nós vamos ter vetores de força de maneira inadequada nas nossas articulações e na nossa coluna. Isso também vai levar uma sobrecarga da lombar, eventualmente a uma lesão. E o terceiro ponto, uma carga adequada e uma evolução progressiva de cargas dentro do weightlifting. Muito comum a gente querer bater os nossos personal records, a gente tentar aumentar cada vez o nosso RM, e quando a gente faz isso sem estar aquecido, sem ter uma técnica, sem ter mobilidade, sem ter progressão, a gente começa a expor nossa coluna, aumenta o risco de lesão. Então, técnica adequada, mobilidade correta e progressão adequada de cargas vão fazer com que esses exercícios tenham um mínimo de risco de lesão para a gente. Outro ponto interessante para nós discutirmos é a questão de atividade física em extremos de idade, em crianças e em idosos.
podem fazer CrossFit? Quando, como, né, está indicado. Primeiro, falando das crianças, qualquer atividade física é benéfica para as crianças. Ela estimula o desenvolvimento físico, o ganho de propriocepção, de fortalecimento muscular, de equilíbrio. E da mesma maneira que um adulto precisa de exercício físico regular, a criança precisa de exercício físico regular. Isso deve fazer parte da rotina de saúde de qualquer criança, como escovar dente, e não necessariamente apenas 1 ou 2 dias na semana na educação física na escola. O CrossFit tem esse estigma de causar lesão em atletas de todas as idades, e muita gente, por causa desse estigma, tem medo de botar suas crianças para praticarem. Exercícios físicos de baixa carga são excelentes para fortalecer a musculatura da criança durante o seu desenvolvimento, evitando discrepâncias, evitando obesidade, sobrepeso, que é um grande problema também em crianças sedentárias hoje. E, estatisticamente falando, as principais lesões que acontecem em crianças durante atividades físicas, como fraturas, elas ocorrem durante exercícios lúdicos, como subir árvore, pular muro, jogar futebol, andar de skate, muito mais do que qualquer outro esporte que uma criança venha praticar. Da mesma maneira que não faz sentido nós proibirmos uma criança de brincar na rua, de subir uma árvore, não faz sentido privá-la de fazer uma atividade como um CrossFit com medo de uma eventual lesão. Feito com um coach com formação, está super indicado. Da mesma maneira, os pacientes idosos, hoje a medicina entende que não existe uma separação de adulto para idoso. Há um contínuo, uma continuidade da necessidade de atividade física até a hora da nossa morte. Vários benefícios são evidentes na realização de atividades físicas resistidas, ou seja, com carga para os idosos. Manutenção da massa magra e a nossa manutenção da musculatura garante um perfil metabólico melhor, garante até questões hormonais mais equilibradas por causa da manutenção da massa magra. Os exercícios com carga também aumentam a densidade óssea no idoso, prevenindo osteoporose. E isso tudo vai ajudar muito a prevenir fraturas diversas pelo corpo no idoso por queda, que hoje é uma das principais causas de morte em idosos após os 65, 70 anos. Então, eu recomendo o CrossFit tanto para crianças quanto para idosos, desde que realizados em um box certificado com coaches preparados. Outra pergunta é: quando procurar então uma avaliação médica? Qualquer dor tem que procurar um médico? Até onde esperar essa dor evoluir para buscar uma ajuda médica? Naturalmente que qualquer pessoa que faz uma atividade física mais intensa vai sentir dor, mesmo dores que são chamadas dores fisiológicas, dores de recuperação muscular. E a gente primeiro já tem que começar a aprender a conhecer o nosso corpo e entender que tipo de dor a gente está sentindo. Foi uma dor porque realmente eu trabalhei bastante parte metabólica muscular, é aquela dor que a gente sente às vezes no dia seguinte, que a musculatura está meio doída e que 1 dia, 2 depois já melhorou. Isso é algo tranquilo, que eu posso esperar passar esses 2 dias e voltar a uma atividade física sem problema nenhum. Quando eu tenho uma dor que começa a se prolongar mais, ou principalmente uma dor que começa a me limitar para fazer a atividade física, isso começa a ser um sinal de alerta. Uma regra que eu sempre oriento os pacientes e atletas é não treinar com dor. Essa história de, vou fazer mesmo sentindo dor, vou vencer a dor, não faz sentido nenhum, não traz nenhum benefício, ninguém vira herói fazendo esse tipo de coisa. Ao contrário, só se lesiona e acaba depois precisando de um tempo muito maior de afastamento do treino, porque forçou e passou do limite e aumentou demais a gravidade de uma lesão. Então, a primeira regra é: começou a limitar, doer para treinar, é um sinal de alerta e talvez seja um momento de procurar uma avaliação. Segunda regra: uma dor que não melhora com um analgésico simples ou com uma compressa fria ou quente também começa a chamar atenção. Que tipo de compressa? Quando tomar remédio, fazer compressa? Claro que evitar ficar se automedicando, mas de uma maneira geral, uma lesão aguda,
fiz muito terra e senti que minha lombar está travada, não por uma lesão de uma hérnia, uma dor forte, mas aquela sensação de que tem um peso nas costas, por exemplo, porque a musculatura está tensa. Fazer compressa de gelo no primeiro dia ajuda a lavar o ácido lático, ajuda a evitar edema, inchaço maior na musculatura. Então posso pegar um saco plástico, botar pedrinha de gelo, essas bolsas térmicas de gel e deixar uns 20 minutos a meia hora na minha região muscular, minhas costas, minha coxa, onde eu tiver com mais dor. Dores de contratura muscular, então um torcicolo ou uma dor muscular lombar que já está uns 2, 3 dias, ela está amenizando, mas eu ainda sinto que está meio travada. A partir do segundo dia, compressa quente para ajudar a relaxar a musculatura de uma maneira física e gradual, também é benéfico. Eu particularmente não gosto de prescrever relaxante muscular depois de exercícios intensos, porque essa contratura muscular ela é um mecanismo de defesa do organismo. Seja por um acúmulo de ácido lático, uma questão de acidose metabólica do músculo, ou seja por pequenas microlesões musculares que eu tive, se eu relaxo quimicamente o músculo com um remédio, eu exponho esse músculo a maiores lesões. Então, não é aconselhável utilizar relaxantes musculares depois de um exercício intenso. Dores crônicas, aí você vai conversar com o médico, ele vai ser uma outra questão, a indicação de relaxante muscular. Mas na fase aguda, ou seja, o primeiro dia, o segundo de uma dor, um analgésico simples, eventualmente um anti-inflamatório, um único comprimido para ajudar a amenizar o desconforto, tudo bem. Precisou também começar a tomar mais do que 1, 2 comprimidos, já é um momento de procurar uma avaliação médica mais adequada.